Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Pingo nos Is, sempre aos sábados e domingos, aqui pela TV Litoral Panorama. O nosso objetivo é trazer a informação, esclarecendo e deixando bem explicadinho o pessoal de casa entender as notícias aí que estão circulando pelo Brasil, pelo mundo e, claro, aqui pela nossa região. Falando em notícias, o assunto de hoje é fake news, ou, trazendo aqui para o nosso bom português, notícias falsas. Conosco aqui no dia de hoje, o professor Eduardo Guerini, cientista político, que vai buscar também esclarecer essa questão da fake news. E a antropóloga, professora Micheline, também, para a gente falar sobre esse assunto de fake news, notícias falsas, e chegando uma campanha eleitoral, nada mais preocupante que notícias falsas, professor Guerini. Com toda certeza, a influência de notícias falsas no conjunto desse primeiro módulo aí da articulação política, em que envolve figuras da República Brasileira, eles vão ser conturbados porque a rede social passou a ser hoje um grande espaço de veiculação de notícias, de ideias e muitas vezes notícias falsas que não condizem com a realidade. Então é importante ressaltar que o grau de politização de uma determinada sociedade está diretamente vinculado à capacidade dela checar a informação, verificar se ela é verídica para poder difundi-la. Mas é lógico que nós não podemos esquecer que no jogo político, na disputa de poder, vale tudo, todos os meios são necessários. E isto ficou muito claro na disputa eleitoral nos Estados Unidos com a vitória do Donald Trump, em que se associa a uma série de produção de notícias que desconstruíram a imagem da candidata Hillary Clinton, que perdeu a eleição para Donald Trump, que era considerado um azarão dentro do Partido Republicano e muito menos na disputa eleitoral. E foi associada também a um certo acordo de bastidores entre o Donald Trump e sua equipe de campanha e os russos, que usaram de toda a estratégia tecnológica de robôs e das redes sociais hoje para produzir um efeito politicamente positivo, que foi a vitória de Donald Trump. Mas também não esquecer que no Brasil, na campanha eleitoral de Dilma Rousseff em 2010, se usava muito se utilizava muito a questão do marqueteiro, do especialista em marketing eleitoral, e se deixava de lado o conteúdo político da campanha eleitoral, programas, formas de execução de programa, e se falava sempre em desconstruir a imagem do opositor. Foi assim com a questão do Geraldo Alckmin, com a questão do Aécio e depois com a Dilma e com o próprio Lula, que está sendo desconstruído diariamente pelas redes sociais, pelas mídias, que são meios de comunicação de massa que influenciam o brasileiro. Recentemente saiu uma pesquisa dizendo que o brasileiro quer um político que seja confiável, que fale a verdade e que, obviamente, tenha uma posição firme. Mas isto é impossível de acontecer diante de um cenário onde você tem a veiculação de notícias da área da política cada vez menos representativas, menos legítimas e pouco confiáveis. Agora, o que pode ser complicado nesse sentido? Hoje está se querendo combater as notícias falsas com a judicialização. Sim. Isso pode ser problemático por quê? Porque com esse tipo de iniciativa de você judicializar as redes sociais, as notícias, os jornalistas, você pode adentrar num terreno muito complicado, num terreno muito delicado, e você pode aí estar trabalhando com a censura. Então isso é preocupante. Importante, já foi comprovado que no Brasil, mais do que os robôs, quem reproduz essas notícias falsas são os brasileiros e as brasileiras, pessoas de carne e osso, que estão por detrás dos seus computadores, dos seus celulares. Importante. Os grupos de WhatsApp, aqueles de Facebook, que a gente recebe diariamente, né, professora? Isso. E uma questão agora psicológica. É importante dizer que essas notícias, elas fazem sucesso porque emocionalmente elas acabam interferindo na vida das pessoas. Elas causam surpresa,
elas causam ódio, elas reproduzem emoções que por vezes os seres humanos não conseguem reproduzir quando estão diante de notícias mornas. E também aí existe o impacto econômico. Você sabe que quanto mais você clica num site, numa notícia, as indústrias, não é, midiáticas, elas acabam ganhando. Então, essa é uma questão muito mais complexa do que simplesmente você pensar em judicializar para combater o discurso. Até porque... E não pode ser também, professor, só um segundo, nós não podemos confundir essas notícias. Daí é novamente talvez um erro crasso você querer combater com a censura. Porque muitas vezes você tem aí algumas anedotas, algumas piadas, algum sarcasmo, e esse sarcasmo ele pode ser interessante. Vamos pensar no Pasquim, historicamente no Brasil. Imaginem vocês se houvesse hoje uma censura, não é, para uma notícia como o Pasquim, que era inteligente, utilizava sarcasmo, muitas vezes percebido como uma falácia, uma mentira, mas que fazia com que brasileiros e brasileiras pensassem na sua realidade. Então, mais importante do que combater judicialmente seria você ensinar as pessoas a lerem, a ouvirem, a checarem, como falou o professor Eduardo Guerini, a veracidade dessas notícias. Só que você só consegue fazer isso quando você consegue interpretar os discursos. Não é simplesmente chegar, então me emocionei, agora eu vou reproduzir isso nos grupos, no Facebook. Não, não é deste jeito. Às vezes aquela questão de querer ser o primeiro a passar adiante, não, eu sou o entendido, sou inteligente, eu vou passar... Protagonista da... A história de ser o precursor, o protagonista da fonte. E o pior quando isso chega na imprensa, porque grupos de WhatsApp, mesmo assim, de amigos e sites... Twitter, divulgam, né? Divulgam coisa assim, eu fui o primeiro a divulgar, não, peraí, isso aqui é uma mentira. Mas essa é... Isso é grave. E uma questão histórica, só um minutinho, já vou te dar a palavra, quero ser a protagonista, tô brincando. Assim, uma questão histórica, se a gente parar para perceber, principalmente no quesito e no cenário político, sempre existiu. Só que agora fica muito mais complicado porque nós temos o advento das redes sociais e da internet. Se a gente parar para pensar historicamente, por que Marco Antônio se suicidou? Porque chegou uma notícia falsa para ele, uma fake news, que a Cleópatra também havia se suicidado. Por que a Revolução Americana, eu diria assim, ela se alastrou tão rapidamente? Porque ouviam notícias falsas de que índios eram assassinos, estavam ao lado de Jorge III e assim por diante. Então, historicamente, nós temos notícias falsas que acabam atravessando a política. Então, nós temos agora que hoje em dia nós temos que parar para pensar, checar, estudar a vida desses candidatos, as suas trajetórias políticas, as suas benfeitorias ou uma trajetória de corrupção. Eu diria que a gente tem que utilizar a internet muito mais para isso do que para reproduzir uma notícia que possa ser uma notícia falsa. Até porque a internet ela tem um monopólio hoje da informação, porque os brasileiros leem pouco e é claro que isso vai ser contundente. Hoje nós vivemos no mundo virtual. As pessoas não vivem naquele mundo real, a questão da Second Life, a ideia da própria televisão, do rádio, a ideia de você ter protagonismo na sua rede de amigos, você estabelecer um vínculo mais forte e vamos dizer assim, essa rapidez na informação, muitas vezes ela torna superficial o conteúdo e o resultado pode ser o mais perverso possível. Então, nesse cenário todo, nós temos hoje uma eleição que não vai ser decidida, olha bem, não vai ser decidida na rede social. Se criou uma falsa ideia que o Facebook, a Google, o modelo de análise de acessos vai garantir necessariamente uma vitória a um candidato. O que garante a vitória a um candidato a uma coligação necessariamente são as suas propostas e a capacidade dela atingir as pessoas. Sensibilizar as pessoas. Agora, eu não concordo totalmente com o professor Eduardo Guerini nesse sentido. Mas sensibilizar as pessoas, mas nós não podemos deixar de lado o papel da leitura da opinião pública. Certo. A leitura da opinião pública ela hoje é medida de forma comportamental, aquele movimento de manada, a irracionalidade de manada que é muito comum no Brasil, ou seja, se deu protagonismo ao especialista em marketing eleitoral, vendendo candidatos como se fosse produto, não vendendo pessoas reais. Vendendo
imagem. Vendendo imagem, ou seja, vende, na verdade, uma embalagem que não tem conteúdo e o resultado é logo em seguida o cidadão comum que vive o dia a dia se decepcionar. Então, essa indignação, essa falta de representatividade, essa falta de legitimidade da informação é por conta também de partidos que estão cada vez mais afastados da realidade, de pessoas que fazem a política estar cada vez mais longe da realidade, cercados vamos dizer assim, numa redoma existencial, achando que eles podem influenciar mudanças, quando na verdade as mudanças ocorrem a partir de uma conjugação de forças reais e não imaginárias. Por isso cada vez campanhas mais caras também, né? Mas vamos lá, agora tem uma questão aí que é importante. Pesquisas estão sendo realizadas e são realizadas há décadas, desde o advento da internet. Nós não podemos considerar o virtual como antônimo de real. O virtual, ele influencia, só um segundo, ele influencia sim as subjetividades dos sujeitos, o estilo de subjetividade, de sociabilidade, as pessoas se emocionam por meio da internet, as pessoas sofrem, as pessoas acabam sendo sim atravessadas pelo mundo virtual. E nesse sentido eu sou muito pessimista. Eu não sou otimista. Eu penso que o brasileiro e a brasileira, eles estão vivenciando sim um momento cruel, em função de uma nação que é uma nação corrupta. A nossa maior violência hoje é a corrupção contra o Estado, contra o nosso patrimônio imaterial e material, mas infelizmente nós ainda não estamos preparados e preparadas para votar e escolher nossos candidatos. E eu tenho certeza, depois nós vamos discutir isso depois das eleições, que as redes sociais influenciarão sim o voto da brasileira e do brasileiro. Tenho certeza, porque eu percebo isso todos os dias na minha sala de aula, eu percebo isso nas pesquisas, o quanto o brasileiro e a brasileira são influenciados pelas mídias. A professora se emocionou com as fake news e agora ela está querendo traduzir isso numa realidade. A gente vai conversar sobre isso. Infelizmente, as redes sociais são realidade. Vamos discutir isso depois no nosso apoio cultural, que a gente volta já, estamos falando sobre fake news, notícias falsas, o que são, e aí já começou um debate aí sobre bom ou ruim, certo ou errado, verdadeiro ou falso. A gente volta depois do apoio cultural.